O que é JavaScript? Sou Roberto Murta, da direção Tech. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa linguagem de programação tão importante, tão essencial para o desenvolvimento e a programação web, né? Ela foi uma linguagem, né, criada inicialmente para rodar nos navegadores, né, no Google Chrome, no Firefox, no Edge, né, no antigo Internet Explorer. Então era uma forma que a gente na área de programação tinha, né, de fazer um pouco de processamento das informações, das coisas que a gente precisava no lado do cliente. Né? Então, ou seja, a gente faz algumas operações já no cliente, evita assim, né, fazer algumas chamadas no lado do servidor. Né? Ou seja, a gente desafoga um pouco o servidor. Então tem algumas validações, algumas coisas que a gente faz lá. Então essa basicamente foi a essência dela. Né? Então, estando na tela ali, ela consegue controlar bastante coisa. Né? Apesar de que recentemente agora, né, foram criados alguns frameworks que faz a programação back-end, que a gente chama, né? Ou seja, a programação do servidor também através do JavaScript, né? Como um bom exemplo aí que eu acho que é o mais conhecido, o Node.js, né? Ou seja, você instala o framework lá e você consegue fazer acesso ao banco de dados, né? Fazer a programação do lado do servidor também através dela, tá, gente? Então é uma linguagem que está se tornando cada vez mais robusta, cada vez mais importante no mundo da programação, tá? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês na prática, tá, alguns códigos, alguns comandos básicos, claro, tá? Porque o JavaScript é muito amplo, né? A gente começa e vai aprendendo aos poucos, mas é uma linguagem muito bacana de trabalhar. Tá, então vou mostrar para vocês alguns exemplos básicos assim, do que a gente pode fazer, de como que ele funciona, né, de como que a gente coloca ele envolvido ali com HTML, com CSS, né, que ele faz todo esse trabalho em conjunto aí. Então, pessoal, aqui tem, igual eu falei para vocês, um exemplo bem básico, tá? Vou começar aqui demonstrando alguns comandos simples, tá? Só para vocês se familiarizarem mesmo e entender um pouquinho, tá? Então aqui a gente tem um código HTML, tá? Então tem as tags do HTML, do CSS aqui, né? E aqui a gente tem um exemplo aí do JavaScript, tá? Então a gente fez uma função, né? Ou seja, o JavaScript trabalha bem em cima de funções, né? Que dependendo do evento a gente chama de determinada função, apesar de que se eu colocar um comando avulso aqui também ele vai funcionar, tá? Então ele vem aqui com a lógica de programação, a gente usou uma condição, um if, né? Que é um comando condicional, dependendo do determinada informação, ele vai dar um comando, tá? E aí aqui embaixo no complemento do HTML, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas formas de a gente chamar também o JavaScript, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho no onClick, né, do elemento HTML, eu chamo essa função, né, que ela está dentro da tag aqui de script, tá? E eu posso também já no onClick já colocar direto, né? Escrevo JavaScript e já dou um comando. Nesse caso aqui é um alert, né, que a gente usa bastante. E todos esses comandos, igual eu falei para vocês, ele executa no lado do cliente, né? Então a gente não precisa ter a chamada no servidor para poder fazer uma validação, tá? Bom, então aqui é um exemplo, né, daquele código HTML que estava lá, tá? Então se eu clicar aqui no alerta, tá vendo? Ele já executa aquele comando que já está direto no elemento, tá? E aqui no teste é o que ele vai colocar o if, tá vendo? Então nesse caso o que a gente fez? A gente faz um teste, se o campo nome estiver preenchido, ele vai dar um alert pedindo para a pessoa preencher. E se ele não tiver, se ele tiver preenchido, ele vai falar que está preenchido corretamente. Então esse é um exemplo, por exemplo, né, de um tipo de validação que a gente precisa, não é um campo que a gente precisa que ele seja preenchido, né? Eu já faço essa validação já no lado do cliente que a gente chama, né? Já no navegador. Eu nem chamei o servidor, então eu evitei essa chamada aí. Tá? Então, que aí basicamente é essa função que a gente pega aqui, né? Tendo a tradução literal aí, né? Então pega o documento, né? Pega um elemento pelo seu ID, né? Que é o nome, nesse caso é o nome, tá? A gente determinou aqui, ó, que é o nome, a propriedade, né? Ou seja, a característica dele, o value, é igual a vazio, tá? No caso do JavaScript, para a gente ter igual, a gente tem que usar dois iguais, tá? A gente coloca igual, igual, porque se a gente colocar um igual só, é para fazer atribuição de valor nesse campo. E aí vem o alert, né? Tá vendo? Ou seja, se for igual a vazio, né? Aspas duplas, ele vai dar o alert do nome. Se não, ele vai dar o alert do nome preenchido corretamente, tá? A gente pode também, né, fazer uma chamada igual a gente faz o CSS. A gente pode chamar também
um script de JavaScript externo, né, para poder até facilitar o reaproveitamento de código, né, que às vezes você vai ter algumas funções ali que você sempre vai estar utilizando, você cria um arquivo e vai incorporando ele nos outros para você sempre ter aquilo ali. Tá, gente? Então aí vai um exemplo, tá? Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Caso vocês queiram mais alguma informação sobre JavaScript, deixem aí nos comentários, né, que a gente vai estar respondendo aí para vocês.